Olá pessoal, tudo bem? Olha quem ficou com inveja da Sabrina Sato e resolveu aparecer na minha testa. Ela quis fazer inveja. Hoje eu vim falar, gente, do desfraude do Matheus. Que o Matheus, ele assim, há muito tempo, ele já saiu da fralda antes mesmo de sair, de não ir mais no banheiro, porque ele começou assim, começar do começo. O Matheus, desde um ano e pouquinho eu vim tirando a fralda dele durante o dia, porque eu ficava com dó dele. Durante o meio do ano aqui em São Paulo, é muito calor. E com esse clima doido que a gente não sabe nunca quando tá frio, quando tá calor. E quando fazia muito calor, eu ficava com dó dele, porque ele fazia xixi e ficava com a fralda. E aí eu falava assim, não, vou tirar a fralda dele. E eu acho que ele sentia, sabe, ventilava mais, acredito eu, não sei. Ventilava mais e aí eu acho que era melhor pra ele se sentir mais confortável. Gente, deixa eu falar pra vocês. Ignorem aquela roupa ali atrás, porque é a roupa do Miguel que eu tô separando, que já não serve mais nele. Então vocês ignorem, por favor. Então, voltando ao assunto, o Matheus, ele largou, foi largando durante o dia. Aí ele deixou de usar a fralda durante o dia. Aí um belo dia de noite, eu não sei o que aconteceu, eu fui colocar, porque eu já não tava colocando mais fralda nele. Quando ele tomava banho de noite, eu pegava, trocava ele, colocava a fralda e ele dormia o dia inteiro, dormia a noite inteira com a fralda. E aí ele começou com uma história de não quero colocar fralda mais de noite pra mim dormir. Só que nesse não quero colocar fralda pra mim dormir, ele não acordava de noite pra fazer xixi. Então ele fazia xixi na cama. E aí quando ele dormia eu colocava a fralda nele. Só que aí ele começou a acordar de madrugada. Ele começou a acordar de madrugada e começava a gritar porque ele não queria a fralda, ele não queria usar a fralda. E aí a gente levantava de noite e tirava a fralda dele. A gente tirava a fralda dele e levava ele no banheiro. Aí ele fazia xixi, normal, tudo bem. Aí ele voltava a dormir, bravo, porque ele queria sair que ele não queria usar a fralda. E aí eu comecei. Não, aí o Miguel nasceu. O Miguel nasceu e eu já tava muito cansada, porque nos primeiros dias o Miguel não dormia. O Miguel ficava a noite inteira no peito, tentando mamar. Então, e nos primeiros dias, por ser cesariana, eu sofri bastante nessa. Que na outra, meu amigo, foi uma glória. Eu sofri bastante. E aí ele dormia, eu dormia e acabava fazendo xixi na cama, porque eu não acordava de madrugada pra levar ele no banheiro. O Patrício também não, porque o Patrício também tava cansado. Porque ele tinha que ficar me ajudando com os meninos e tinha que cuidar da casa, porque eu não tinha como cuidar da casa e ainda tinha que trabalhar. E aí a gente dormia todo mundo. Matheus, aí a gente só acordava com o Matheus cheio de xixi. E aí o Matheus, ele não fazia mais uma vez só xixi na cama, ele fazia duas. Porque ele tomava muito leite durante a noite. Às vezes ele queria tomar 4 mamadeiras. Pra dormir só. E então ele tomava quase 500 ml de leite pra dormir só. 500 não, né, gente? Eu tô péssimo de conta, mas não é 500. Porque... 500 sim, gente. Ah, burra, não é 500. É 1 litro de leite na noite. Porque a mamadeira é 240. 4 mamadeiras, tá certo? 1 litro. Nossa, tá, ela fugiu da escola, foi minha amiga. Então, aí, voltando ao assunto, 1 litro de mamadeira na noite. Então, com certeza ele ia fazer várias vezes xixi na noite. E aí eu cortei, falei pra ele. Aí ele começou a mamar uma mamadeira. Mas eu expliquei pra ele, falei assim, olha, Matheus, joguei a culpa nas costas da médica, né? Que os médicos me desculpem, mas eu joguei na culpa nas costas deles. Eu falei pra ele assim, ele pediu mais uma mamadeira, tomou uma mamadeira e pediu outra pra mim. E aí eu falei pra ele assim, Matheus, a médica não deixa, filho. Ele, por quê? Eu falei assim,
Porque leite demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. O primeiro dia ele deu uma resmungada assim, não gostou muito do que eu falei pra ele, mas aceitou. Aceitou. Com muito custo dormiu. Não, eu levei ele no banheiro, dormiu. E aí, nunca mais fiz xixi na cama de noite, depois que eu tirei essas 4 mamadeiras dele. E aí aconteceu o quê? Aí foi a vez do cocô. Porque ele já não usava fralda pra fazer xixi durante o dia. Ele não usava fralda pra fazer xixi durante a noite. Ele só usava fralda pra fazer cocô. E aí um belo dia, e eu sempre falando pra ele, filho, porque eu sou a favor do desfraude, que a criança tem que deixar a fralda, não a gente tem que tirar a fralda da criança. Porque eu me ponho, a gente tem que se pôr no lugar da criança, né, gente? Porque uma vez uma blogueira que eu amo, gente, a Lu Ferraz, ela realmente falou assim, que a fralda é uma coisa que nasce com a criança. Ela nasce, ela pesa, mede a criança e põe fralda. Então ela não sabe viver sem aquilo. Mas aí, no belo do dia, eu olhei pro Matheus e falei assim, cara, o Matheus, ele tá pedindo pra mim no banheiro, ele tá levantando à noite pra fazer xixi, ele tá pedindo durante o dia pra fazer xixi, não tem mais lógica que ele tá fazendo cocô ainda. E aí eu falava pra ele assim, Matheus, vamos no banheiro? Aí ele olhava pra mim e falou assim, eu tenho medo. E, gente, filho, a gente não tem privacidade nem no banheiro, não é? Então, ele via a gente no banheiro, ele via tanto eu quanto o pai dele no banheiro. Ele vai com todo mundo no banheiro, ninguém tem privacidade no banheiro com o Matheus, meu filho. Você entrou no banheiro, o Matheus quer entrar junto com a pessoa. Aí, então ele já sabia pra que era. Porque ele já sabia pra que servia o vaso, essas coisas tudo. Aí um dia eu peguei ele e falei, acabou a fralda dele. Falei, Matheus, olha, a mãe não vai comprar mais fralda pra você. Ah, por quê? Falei, não, porque você já tá grande, você sabe pedir pra fazer cocô, sabe pedir pra fazer xixi, então a gente vai no banheiro fazer cocô, gente. Ele pediu pra mim. Aí eu falei, vamos no banheiro, Matheus. Aí ele não queria. Não queria. Aí eu peguei ele. Ele resmungou um pouquinho. Não vou mentir, gente, não é fácil. A gente tem que ser persistente com ele. Mas, gente, eu tô falando da minha experiência, sabe? Como mãe funcionou. Tem muita mãe que vai me criticar porque eu ter feito isso com meu filho. Mas foi da melhor forma que eu encontrei pra ele largar a fralda. E eu acho que ele já fazia xixi, tanto na fralda, quanto já fazia xixi no vaso, já fazia cocô, ou xixi durante a noite no vaso. Ele levanta, porque o meu banheiro é do lado da cama dele. Então ele levanta e vai no banheiro. Então não tinha mais lógica eu deixar ele na fralda, sendo que ele queria. E ele tá com 3 anos agora. Com 3 anos que ele foi fazer o desfraude completo. A gente já tá tentando desfraldar ele desde os 2 anos que ele já não usa fralda durante o dia. E aí durante a noite começou de dezembro pra cá a minha briga eterna com ele, porque ele faz xixi na cama, ele não quer pôr fralda, eu queria colocar fralda. E aí começou assim. E aí eu fui levando até onde eu achei que ele realmente não conseguiria fazer xixi. Eu tinha dó, porque ele falava pra mim assim, eu já tinha colocado ele algumas vezes no vaso. Eu colocava ele no vaso, ele gritava falando assim, ó, eu não quero ir no banheiro, eu tenho medo. Eu acho, na minha cabeça assim, que ele tinha medo de cair do vaso. E aí a gente arrumou um piniquinho pra ele. Ele não ia no piniquinho também. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Vou jogar o piniquinho fora. Aí joguei o piniquinho fora. E falei assim, não, ele não usa o piniquinho, ele faz xixi no vaso, não faz cocô ainda. E joguei fora. E aí foi onde, entendeu? Aí onde ele completou 3 anos, eu falei, realmente, agora ele precisa sair da fralda, porque daqui a pouco ele vai pra creche. E na creche a gente, bem dizer, é obrigada a tirar a criança da fralda pra entrar, porque a criança depende, chega uma idade na creche que eles pedem pra mãe tirar a fralda e ajuda, algumas professoras, algumas tias da escola, ajuda a mãe a fazer o desfraude da criança.
E eu tava sozinha mesmo nessa, né? E aí eu peguei, levei ele pro vaso no dia, levei ele pro vaso e coloquei ele sentado no vaso. E aí eu fui aí ele começou a gritar, Tito, eu tenho medo, eu tenho medo. Aí eu segurando ele, falei, filho, eu sou sua amiga, eu quero o seu bem. Pode segurar na mãe que tá tudo bem, tá tudo certo, tá? E fiquei com ele ali. Eu falei assim, a gente só vai sair daqui quando você fizer cocô. Aí ele fez cocô. E aí, tá bom, passou. Ele fez cocô, eu limpei ele, foi tudo bonitinho. Aí deu tchau pro cocô, ele deu descarga. Deu descarga ali e ficou tudo certo. Passou. Aí ele queria de noite de novo. De noite eu fiz a mesma coisa. De noite aí o pai dele levou ele. Aí ele começou a brigar com o pai dele. Aí eu fui lá. Falei, filho, tá tudo bem. A gente só vai sair daqui quando você fizer cocô, tá bom? Aí eu fiquei lá com ele, sentei no chão com ele, porque ele já tava segurando no vaso. Ele já tinha perdido o medo. O importante era isso. Ele já tinha perdido o medo de ficar no vaso. Aí ele segurou assim, segurou no vaso. E foi conversando comigo. Aí eu sentei no chão do vaso e fui conversando com ele, distraindo ele com a conversa. E aí tá bom, foi também bonitinho de novo. No terceiro dia, porque no começo, gente, é uma briga, porque eles não querem. No começo, pelo menos com o Matheus foi assim, foi uma briga, porque ele não queria. Ele queria e não queria. Porque o Matheus é do contra, ele gosta de contrariar a gente. Aí ele não queria, aí eu peguei e falei assim pra ele. Eu acho que eu tô, não sei se eu tô estourada nessa luz. Bom, se eu tiver, gente, vocês me desculpem. Deixa eu ver aqui se arruma assim. Então, o Matheus gosta de me contrariar. Contrariar qualquer pessoa. Você fala não, ele fala sim. Igual dizia minha avó, ele tem um espírito contra. E aí, gente, no primeiro dia foi assim, no segundo dia, o pai dele levou. Aí o pai dele levou, ele não queria ir. Aí o Patrício pegou o celular e falou assim, tá bom, vamos lá e vamos ficar assistindo com o celular. Aí ele foi, sentou no vaso e começou a assistir. E depois disso, gente, foi embora. Tanto é que agora ele acha o máximo, porque ele vai no banheiro fazer cocô, ele pede, ele fala assim, mãe, eu quero fazer cocô e xixi. Aí ele vai lá, faz o xixi dele, cocô, e aí ele quer limpar a bunda dele. Aí eu deixo limpar, gente, porque o importante é ele se sentir que ele tá independente. Aí ele limpa a bunda dele do jeito dele lá. E aí eu vou, termino de limpar ele, e aí ele dá descarga. Aí eu falo pra ele, dá tchau pro cocô, Matheus. Tá, mas esses dias eu andei vendo um vídeo de desfraude também. Pouquinho depois que eu já tinha desfraudado o Matheus. Porque é um conteúdo que eu consumo muito. Um conteúdo de mãe, gente. Eu consumo muito porque, igual eu falo direto pra todo mundo que eu conheço, a mãe, ela erra tentando acertar, gente. Essa é o que eu acho de uma verdadeira mãe. A gente nunca erra querendo errar, né, gente? A gente, igual eu falei pro Matheus, eu só quero o seu bem. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo assim, que mãe vai querer o mal do filho? Né, gente? Eu falei assim, então, eu consumo muito conteúdo assim, porque mesmo assim agora eu tenho mais um. O meu bebê. O Miguel, gente, pra quem não sabe. Eu tenho dois. O Miguel e o Matheus. E então, aí eu consumo muito porque a gente perde a paciência, a criança às vezes eles não querem testar a gente. Acredito eu, né? Eles querem a nossa atenção. E muitas vezes quando a gente tem mais de um filho, fica puxado pra gente que é sozinha ficar dentro de casa, né? Ficar dentro de casa, cuidar da casa, cuidar de criança, fazer almoço, lavar roupa, fazer várias coisas. E ainda mesmo assim tem que ir no mercado, arrumar tempo pra ir no mercado, arrumar tempo pra fazer compra, pra fazer quitando essas coisas, tudo que mãe, dona de casa faz, né, gente?
E quando a gente não... E quando uma mãe não tem a ajuda de um pai, gente, é muito triste pra mim. Porque eu penso assim, cara, custa ajudar? Não custa, o filho é dos dois. O filho é dos dois, não vai morrer se tirar uma horinha do seu dia ali pra você ficar com seu filho, sabe? Ou sei lá, chegou do serviço, a gente entende. A gente que tá em casa, a mãe, geralmente, a mãe entende que quem chega da rua tá cansado. Tá cansado sim, mas quem tá dentro de casa também tá cansado, né? Quem tá dentro de casa com as crianças cuidando da casa também cansa. E eu acho que não custa nada pro pai que não ajuda, pro pai que não cuida da criança, que acha que esse serviço de mulher só tá errado. Porque o pai tem que estar presente na criação do filho. As crianças gostam tanto da presença do pai quanto da mãe, sabe? Gente, é assim que eu penso. E eu realmente vejo que quando você não dá atenção pra criança, quando é difícil pra gente, igual agora, eu tô tentando me encaixar, tô tentando encaixar o dia pra me dar conta dos dois, da casa, sabe? É difícil pra gente. Cara, de verdade, gente, se eu pudesse abraçar cada mãe, assim, que passa por isso e que sofre por não dar atenção pro filho, porque fica sozinho o dia inteiro dentro de casa com as crianças. E a criança, realmente, gente, criança testa a gente. Criança, eles não... Gente, eles não testam, né? Mas é modo de dizer. Testam a gente, tipo assim, na paciência da gente, porque eles não entendem as coisas. Eles são muito pequenininhos. A gente fala às vezes com eles, eles não escutam a gente. É normal, é criança. Só que às vezes a gente não tem essa paciência, né? Eu entendo, gente, de verdade, eu entendo mesmo. Às vezes a gente não tem essa paciência. Às vezes a gente quer fugir, sumir pro mundo, não é? Só que, mãe, gente, mãe, tá tudo certo, gente. Mas quando a gente quer fugir e levar eles ainda, não é, gente? Tá tudo certo, gente. A gente às vezes quer só um tempinho pra gente descansar. Um minuto que você respirou fundo, assim, ó. Respirei fundo, tá tudo certo. A vida já volta ao normal, sabe? E quando a gente vê um sorriso deles, o mundo da gente se transforma. Eu falo muitas vezes, Patrícia, que às vezes a gente tá triste, assim, eu olho pra eles, assim, a gente acha a força de onde a gente não tem, né? Pra cuidar deles. E, gente, Então, gente, voltando ao vídeo da Lu, ela falou assim, que quando a criança tá com medo, é bom a gente colocar... Não tinha sacado, gente, olha como eu sou burra, né? Eu não tinha nem me tocado nisso. Mas quando a criança tem medo de ir no vaso, a gente podia colocar um banquinho lá pra ele apoiar o pé. Porque quando ele apoia o pé, ele sente que ali ele vai estar seguro, ele não vai cair, você entendeu? E eu tentei da pior forma. Mas comigo deu certo, porque eu fiquei ali com ele, né? Mas, gente, olha, de verdade, eu só vim compartilhar o que eu fiz com o meu filho. Eu não sou a melhor mãe do mundo. Eu tento ser e tento fazer o melhor pra eles. Mas muitas vezes não dá muito certo, né? Mas eu vim só compartilhar como eu fiz, gente. Como eu fiz mesmo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham ajudado. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pesquisa mais. Porque o desfraude imaturo do bebê pode acarretar em várias consequências pra ele depois. Procura mais saber disso, gente. Procura mais conversar. Eu não vou me prolongar no assunto, porque eu não sou nenhuma especialista no assunto. Eu sou só uma mãe, passando a minha experiência. E já tem um moço me chamando, gente. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!